Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta terça-feira, 17 de fevereiro de 2026, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 1034. Eu sou Paulo Miziari e ficaremos juntos até às 9h30 da noite nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu amigo Michel Silva, grande Michel, São Paulino, grande Michel. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil e quero agradecer a cada um de vocês por estarem, ou por estar conosco, né? Cada um está. E a concordância é importante, né, gente? Falar o português correto é algo importante, é algo legal. A nossa língua deve ser conhecida e preservada. Talvez muita gente não perceba a importância disso hoje em dia. Talvez muita gente despreze isso como se fosse algo de cultura de pessoas diferenciadas, não é não? Sabe, nós precisamos acordar dessas situações e desses erros que foram jogados em cima de todos nós. O Brasil fala uma língua. Esses dias eu estava conversando com o povo aqui de casa sobre a Itália, por exemplo. Minha mãe é descendente de italiano. Então, na Itália tem a língua italiana e tem os dialetos italianos. Tem pessoas que moram perto da Suíça que tem um dialeto, tem pessoas que moram perto de outros países europeus e tem um dialeto. Então, além da língua oficial, o italiano, você tem outros dialetos. Assim, na França, assim, em muitos países, nós temos muitos dialetos. Então, não é uma língua comum a todos, que é falada por todos. Então, a importância de nós termos uma língua como o português aqui no Brasil, ela é essencial para o próprio Brasil, porque nós podemos nos compreender melhor, nos entendermos melhor. Então, quando eu falo um português correto, não precisa ser um português de altíssima qualidade, mas um português no mínimo correto. É um dever que nós todos temos em função do bem comum. Não é uma questão de cultura, de uma cultura, como falam hoje em dia, elitista. Gente, isto é ridículo. Esses preconceitos que são jogados em cima de conceitos importantes devem ser reconhecidos e combatidos. Muitas vezes nós erramos na concordância, nós erramos no uso dos verbos. É um processo, a gente vai aprendendo. A gente aprende com os erros. Mas por quê? Por que eu preciso aprimorar o uso da nossa língua? Porque é a forma de nos comunicarmos. É a forma de trabalhar conceitos importantes. Quantos conceitos importantes que nós aprendemos a partir da nossa língua. Então, se eu estou aqui falando sobre as coisas de Deus, você, caso você esteja escutando lá no interior do Amazonas, é bem provável que você vai me compreender. Se eu estou falando aqui para você e você está me escutando lá no interior do Rio Grande do Sul, é bem provável que você vai me compreender. Então, o uso adequado da linguagem é uma ferramenta importantíssima. Porque com a linguagem, nós conseguimos codificar sentimentos, codificar conceitos, entender esses conceitos, entender esses sentimentos e ensinar tudo isso. Então, a palavra ela é uma ferramenta importantíssima. Veja, quantos erros nos são jogados a partir de palavras. Quantos conceitos ensinados de forma equivocadas são nos jogados no coração a partir de palavras. Então, o uso adequado das palavras, o uso adequado das concordâncias, o uso adequado dos verbos, dos adjetivos, dos substantivos, dos pronomes e todo aquele instrumental que nós temos na nossa língua portuguesa é essencial. É muito essencial. Tem muitos erros que nos chegam por ação de pessoas que compreendem muito bem a importância da linguagem. Se você pega, por exemplo, o conceito da palavra amor. Hoje, o amor significa um monte de coisa que não é amor.
Não é amor a partir do quê? A partir da revelação de Deus. Amor é doação. Amor é aquilo que Jesus fez por nós. A igreja compreende, na palavra amor, alguns níveis. Amor de gostar de alguma coisa. Eu gosto de jogar bola. É um nível. Eu gosto de conversar com os meus amigos. É um nível. Eu gosto de ter uma relação de amizade com pessoas honestas. É um nível. Eu gosto da minha esposa. É um nível. Eu gosto dos meus filhos. É um nível. Eu gosto de Deus e percebo que Deus gosta de mim. É um nível muito maior. E nesse nível muito maior eu vou agir a partir deste nível muito maior, não a partir dos outros níveis da palavra amor. Mas hoje a palavra amor é traduzida de qualquer forma. Você chega num lugar para comprar e você fala, por favor, eu queria comprar uma tela para pintura, meu amor. A tua atendente que está te atendendo. Você nem sabe quem é essa pessoa, você nem conhece essa pessoa. Você já usou uma palavra que tem um significado profundíssimo de forma equivocada. E tem gente que faz isso de propósito. E tem gente que induz você a fazer isso de propósito. Quando você usa a palavra que tem um significado específico de uma forma inadequada, aquela forma inadequada passa a ser correta. Aquele erro passa a ser correto. Aquele erro passa a fazer parte da constituição do seu entendimento. Dá para compreender? Então, por exemplo, quando você fala que amar é amar no mesmo nível que se ama a sua esposa e um cachorro, você está usando de forma totalmente equivocada o conceito do amor. E esse conceito equivocado é transmitido pela palavra. Então, quando você dá um significado diferente à palavra, você está manipulando o pensamento das pessoas. Então, muito cuidado. Muito cuidado com quem usa mal as palavras, com quem não trabalha com amor a língua portuguesa, quem atropela a língua portuguesa. Isso tudo traz mensagens sutis. Quem usa as palavras não de acordo com o significado adequado, mas querendo trazer outros significados para a mesma palavra. O amor é um exemplo perfeito disso. Hoje tudo é amor. Aonde tudo é amor, nada é amor. Você percebe? Então, tudo é amor. Amor pelo cachorro, amor pelo gato, é o mesmo amor do homem pela mulher. É o mesmo amor do pai pelo filho. É o mesmo amor do marido pela esposa. Não é. Claro que não é. É evidente que não é. Mas quando você coloca a palavra amor para traduzir a sua relação com o seu bichinho de estimação, você está usando de forma equivocada o conceito do amor. E o conceito do amor eu compreendo a partir da palavra, do que significa a palavra amor. Então, essas coisas não são tão simples assim, gente. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a fé é transmitida através da palavra. Isso é muito importante. Isso é extremamente importante. Se nós não transmitimos a fé de forma adequada, as pessoas não vão se abrir à virtude da fé. A virtude da fé chega até nós através dos sacramentos, mas a virtude da fé se desenvolve na nossa vida porque ela nos foi dada pelo sacramento. Pelo sacramento do batismo, pelo sacramento do crisma, a virtude da fé nos é dada e nos é confirmada. Mas ela vai crescer na vida da gente a partir da palavra, a partir do exemplo, a partir do que nós aprendemos com a igreja. Veja, São Paulo vai falar isso de forma muito clara na sua carta aos Romanos, capítulo 10, versículos de 9 a seguintes. Então, esse capítulo 10 de São Paulo aos Romanos é um capítulo importantíssimo. Um capítulo importantíssimo em relação à virtude da fé. Veja, Deus nos dá a virtude da fé. É algo que pertence a Ele que nós não temos. Então, Deus nos deu isso no nosso batismo.
Deus confirma isso no nosso crisma. Deus alimenta isso na nossa confissão. Deus refaz isso. Deus alimenta isso na nossa comunhão, na missa, no momento de comungar a Eucaristia. Deus refaz isso na nossa confissão. Então, é importante que a gente vá compreendendo isso, mas esta fé nos chegou, nos foi dada, e ela precisa se desenvolver dentro de nós. Ela precisa crescer. Se eu pego uma semente e ponho numa terra boa, a semente vai crescer. Se essa semente tiver água, se tiver sol, e a terra tiver os nutrientes necessários e o pH necessário, essa semente vai crescer e vai produzir frutos. Então, veja como é que a fé vai crescendo em nós e como é que a fé vai morrendo em nós. A fé cresce em nós na medida em que nós vemos a ação da virtude da fé nas pessoas. Na medida em que nós ouvimos a palavra de Deus, ouvimos o ensinamento de Deus, ouvimos aqueles que nos ensinam sobre o que é a virtude da fé e como que a virtude da fé age e como agiu. Então, quando você olha para os santos da igreja, isso serve muito também para a virtude que nós vamos estudar depois, que é a virtude da esperança. A virtude da esperança também cresce muito a partir dos exemplos dos irmãos e a partir daquilo que a igreja ensina. A partir daquilo que os santos viveram e a partir daquilo que os santos ensinaram. Então, isso tudo é importante. Então, a virtude da fé, fala São Paulo, capítulo 10. Por sinal, é um capítulo importante para nós todos podermos ler nesses tempos de carnaval, né? Os tempos de carnaval são tempos que são de festa, tempo de festejar. Tá tudo certo, festejar é legal, festejar é bacana, dentro de limites. Mas também o tempo do carnaval é um tempo que nós precisamos usar para meditar a palavra de Deus, para crescer na fé, não para se afastar de Deus. Quantas pessoas se afastam de Deus, se afastam da fé nesses dias de carnaval, nessas semanas que precedem o carnaval e nos dias do carnaval? Que tristeza! Que tristeza que é ver uma multidão de irmãos e irmãs, de seres humanos que deveriam estar adorando a Deus, mergulhando em paixões, mergulhando em festas, com drogas, com orgias, com bebedeiras, com atos obscenos ao extremo. Triste, né? Triste. Precisamos rezar por nós e pelos outros, para que os outros possam, movidos pela virtude da fé, descobrirem que Deus os ama, descobrirem que existe um Deus, descobrirem que esse Deus se fez homem e morreu por nós numa cruz e quer o nosso bem. Como é importante a virtude da fé. São Paulo fala, a fé é condição para a salvação. Que trecho importante, que trecho importante. Portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Serás salvo. Veja, se tua boca confessares, portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, veja, essa confissão que nós falamos com palavras, eu declaro que Jesus é meu Senhor e Salvador. Como é que eu consigo fazer isso, se não movido pelo Espírito Santo, como nós vimos na aula passada? Se nós não permitirmos que o Espírito Santo me revele interiormente que Jesus é o Senhor e Salvador. Se lembra da aula passada, de ontem? Está baseado nisso aqui. Então, eu deixei para mostrar isso hoje, para que a gente compreenda todo esse processo. É o que São Paulo nos fala. Portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres, acreditar a fé, acreditar que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça. E é professando com palavras que se chega à salvação. A Escritura diz, todo o que nele crê
não será confundido, pois não há distinção entre judeus e gregos, porque todos têm o mesmo Senhor, rico para com todos que os invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja, a salvação que Jesus conquistou por nós exige a nossa aceitação e a nossa obediência. Quem realiza a salvação é Jesus. Agora, essa salvação chega até mim através dos sacramentos. E eu tenho que pôr essa salvação que Jesus realizou em mim, através dos sacramentos, na vida prática. Então eu sou chamado a dizer Jesus é o Senhor e acreditar que Deus ressuscitou Jesus dos mortos no dia a dia da minha vida, na prática diária. É fácil acreditar que Jesus é o Senhor e Salvador quando eu estou assistindo ou participando de uma missa, quando eu participo de um grupo de oração, quando eu participo de uma oração do terço em comum, quando eu leio a palavra de Deus. É fácil acreditar que Jesus é o Senhor, porque eu estou no ambiente adequado. Eu estou permitindo que o Espírito Santo faça essa obra dentro de mim e me revele essas verdades a partir da virtude da fé. Mas quando eu estou no mundo, quando eu estou no meio de pessoas ateias, quando eu estou no meio de situações injustas, como é que eu vou viver a minha fé? Acreditar em Deus, o demônio acredita. O demônio sabe que Jesus é Deus. O demônio sabe que Jesus salvou a humanidade. O demônio sabe que Jesus é todo-poderoso. Mas o demônio não aceita Jesus. Ele se recusa a aceitar a salvação de Jesus. Ele odeia Jesus. Veja, esse aceitar, ele é muito mais profundo do que dizer sim, do que, eu acredito. Não, é permitir que esse aceitar se torne realidade na minha vida, no meu dia a dia, nos meus atos, na minha existência, na minha forma de encarar a vida, na minha forma de me portar perante os outros, na minha forma de compreender a moral, na minha forma de praticar a moral. Aceitar vai muito além do que de dizer sim. O primeiro passo realmente é um passo fantástico, um passo portentoso que só o Espírito Santo pode fazer por nós, é esse primeiro passo de aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas pôr isso em prática também faz parte da aceitação. Eu aceito Jesus até o 5º mandamento. No 6º mandamento eu não aceito Jesus. Eu vivo a minha sexualidade como eu quero, não como Jesus quer. Então você não aceitou Jesus. Quando você aceita Jesus, você aceita o pacote todo. Veja, a virtude da fé me leva a isto. Não é aceitar partes e outras partes eu desprezo, não. Não é aceitar uma parte dos 10 mandamentos e as outras partes que eu não concordo, eu vou contra. Não é aceitar aquilo que Jesus viveu como virtude moral. Uma parte, outra parte não aceita. Percebe? Então é muito sério isso. E como é que eu vou crescendo nessa virtude da fé que abrange todo esse conceito de vida? A partir da palavra. É a palavra de Deus pregada, é a palavra de Deus ensinada, é a palavra de Deus transmitida que vai fazendo essa obra dentro de mim, que vai me abrindo para que o Espírito Santo me transforme por dentro, me justifique, me ajuste à vontade de Deus. Então, a ação dos sacramentos, a ação da leitura da palavra, a ação da vida de oração, a ação do Espírito Santo, a ação da pregação é que vai fazendo com que eu seja transformado à imagem e semelhança de Cristo. Então é bonito, então é muito bonito. Se você não tem exemplos de fé, como é que você vai crescer na fé? A gente corre o risco de ficar estagnado em determinados pontos. Tem gente que até hoje não aceita o sexto mandamento. Quantas milhares, quantas milhões de pessoas hoje no mundo não só não aceitam o 6º mandamento, como combatem o 6º mandamento. Como se a sexualidade fosse um objeto à parte, um objeto que eu uso para o meu prazer, que eu uso da forma como
como eu quero usar, não da forma como que Deus planejou para a humanidade, na sua perfeição, na sua sabedoria. Quanta gente hoje, quanta gente hoje não volta para a igreja porque não quer viver o 6º mandamento de acordo com a vontade de Deus. E aqui eu não estou julgando ninguém, não estou falando mal de ninguém, eu só estou colocando uma realidade. Sabe, quantas dificuldades que nós mesmos temos em relação a aceitar a partir do prisma da fé, não a partir do racional puramente humano, sem a ação do Espírito Santo, sem a iluminação do Espírito Santo, sem a fortaleza que o Espírito Santo derrama sobre nós, o dom da fortaleza. Que tristeza, né? Que tristeza. Tristeza na vida da gente também. Quantas vezes nós caímos nesse 6º mandamento? Nós erramos a mão. Por quê? Porque não deixamos que o Espírito Santo me revele a virtude da fé em relação ao 6º mandamento. A grandeza e a beleza de viver o 6º mandamento. As propriedades benignas que o 6º mandamento vivido plenamente nos traz. Por quê? Como eu enxergo isso, eu só enxergo isso pela razão humana, que está contaminada de um monte de coisa. Eu não permito que a virtude da fé abra o leque para eu enxergar a grandeza, a beleza e a importância do 6º mandamento. Eu combato o 6º mandamento porque eu estou contaminado pelo vício. Tantos vícios que estão aí ligados ao 6º mandamento que eu não vou entrar no tema específico. Então, quando São Paulo nos fala, ele nos fala de forma muito mais profunda do que quando a gente está lendo aqui, né? Os nossos irmãos protestantes falam, basta aceitar Jesus. Gente, basta aceitar Jesus é um passo que só é possível pela ação do Espírito Santo. Mas aceitar Jesus não é só dar esse primeiro passo, reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador, mas viver de acordo com o que Jesus ensinou e viveu. Viver de acordo com aquilo que a igreja vem ensinando, porque a igreja foi instituída por Jesus justamente para isso. Para derramar o Espírito Santo através dos sacramentos, para derramar a palavra de Deus que vai fazendo com que a gente cresça na fé. E crescer na fé é viver de acordo com a vontade de Deus para todas as áreas da vida da gente, não de acordo com a nossa vontade. Então, quando São Paulo fala, se tua boca confessares que Jesus é o Senhor e se teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Veja, mas isso aqui não significa só esse primeiro passo. Então, tem muitas linhas dos protestantes, tudo bem, peca, depois que você aceitou Jesus, peca porque você já aceitou Jesus, você já está salvo. Não, o pecado me separa de Jesus. O pecado é um entrave na minha vida com Deus. O pecado é um entrave na vida de iluminação que o Espírito Santo quer realizar no meu entendimento e a fortaleza que o Espírito Santo quer me dar na minha vontade. O pecado quebra a ação das virtudes teologais em mim, fé, esperança e caridade. Eu não posso fazer o que eu quero, eu tenho que fazer o que Jesus quer. Entender que Jesus é o Senhor, não é só que Ele é aquele que manda em mim, mas aquele que me dá um caminho a seguir. Então, se eu não obedeço o caminho que Jesus quer que eu siga, eu não estou vivendo na salvação. Você compreende? A fé, ela vem pela pregação. Ela vem pela ação dos sacramentos e ela cresce na minha vida a partir da pregação, a partir da palavra de Deus. Se eu não deixar que esta fé vá criando lastro dentro de mim, eu não vou viver de acordo com o que Cristo quer que eu viva. Por que a igreja propõe oração de cura? Por que Jesus curava? Jesus não curava só o físico, Jesus curava o psicológico, Jesus curava os problemas da alma. Você entende? Então, esta ação de salvação de Jesus e de senhorio de Jesus se estende a toda a vida, a todos os atos da nossa vida, a todos os momentos da nossa vida. Não é só um primeiro passo.
Muitos protestantes se perdem por causa disso, porque levam isso ao pé da letra. Então, basta falar que Jesus é o meu Senhor. Não, não é falar só. Falar é importante, reconhecer que Jesus é o meu Senhor, como nós reconhecemos na aula passada, percebe? É importantíssimo, mas esse reconhecimento não fica restrito só a esse primeiro momento de ação do Espírito Santo que me ilumina a tal ponto que eu reconheço o senhorio de Jesus sobre mim. Esta ação do Espírito Santo precisa ir mais longe, muito mais longe. Este senhorio, ele tem que refletir no meu dia a dia. Percebe? E para isso acontecer, é necessário a pregação da palavra. São necessários os sacramentos. Senão não vai. Como é que eu vou saber? Percebe? Nesses anos todos que nós estamos estudando o Catecismo da Igreja Católica. São quantos anos que nós estamos estudando o Catecismo da Igreja Católica? Quantas coisas nós não sabíamos e aprendemos. E aquilo que nós não sabíamos, nós estávamos fazendo coisas erradas. Porque muitas vezes nós não sabíamos. E a partir do momento que nossa, estava errado isso, então eu preciso corrigir. Percebe? Isso é ação do Espírito Santo. Isso é ação da virtude da fé. Esta correção, este aprendizado, este dia a dia. Quantas aulas nós tivemos? Gente, nós estamos na aula 1034. Sabe, quantas coisas nós, por glória, por graça de Deus, por pura misericórdia de Deus, por pura providência de Deus, nós aprendemos e que nós não sabíamos, ou que nós tínhamos uma ideia equivocada, ou que nós achávamos que era de outra forma. Quantas e quantas vezes nessas 1034 aulas nós descobrimos que estávamos errando. E Deus teve a infinita misericórdia de nos corrigir através do estudo do Catecismo da Igreja Católica. Veja, Deus não está nos condenando. Se nós permanecermos no erro, se nós permanecermos numa ignorância culposa, tá tudo certo, cheguei até aqui, tá tudo bem, não precisa muito mais que isso, não. Aí sim, nós estamos cometendo pecados gravíssimos, porque nós temos a obrigação de aprender. Que nem eu falei no final da aula passada. Sabe, é um absurdo nas escolas católicas nós não termos um estudo sobre religião no nível que nós estamos fazendo aqui, daqui para cima. Como também é um absurdo que nós não procuremos ter esta formação. Percebe? Não é só os outros, não são só os outros, nós também. Então, a nossa obrigação é aprender, é cada vez aprender mais, não para humilhar ninguém, não para ofender ninguém, não para se sentir superior a ninguém, muito pelo contrário. Quanto mais a gente aprende as coisas de Deus, mais a gente vê quão fraquinho que nós somos e o quanto nós necessitamos de Deus. Então, é obrigação nossa, virtude da fé. A virtude da fé exige que nós cresçamos nessa fé, que eu e você possamos crescer na fé. E crescer na fé é isso, é conhecer Deus, é conhecer o que Deus falou, o que Deus ensinou, e a Igreja Católica foi instituída pelo próprio Cristo para promover este conhecimento e para promover este ensino e para promover os sacramentos. Pedro, tu és pedra, e sobre ti erguerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ide por todo o mundo e ensinai tudo o que eu vos ensinei. Batizai as pessoas em nome do Pai, do Filho. Veja, é mandato de Cristo. Então, crescer na fé exige a nossa ação junto com a igreja, o nosso acatar o que a igreja ensina, o nosso acolher o que a igreja ensina, o nosso aprendizado, a nossa humildade perante a sabedoria de Deus que é derramada através da Igreja Católica. Cara, como é que alguém pode levantar e falar, eu sou contra a igreja? Lutero, quando ele se levanta contra a igreja, no fundo ele não está se levantando contra o erro de um papa, o erro de religiosos, não. Essa conversa furada. Lutero se levanta contra aquilo que a igreja sempre ensinou. Lutero se levanta contra São Tomás de Aquino. Lutero se levanta contra Santo Agostinho. Lutero se levanta contra a ação do Espírito Santo
que vai iluminando este ensino da igreja, este aprendizado das coisas de Deus, esta compreensão das realidades divinas que estão guardadas na igreja e apresentadas ao mundo. Lutero se levanta contra isso. Ah, porque tal papa fez isso, tal padre fez aquilo, havia uma bagunça num determinado lugar da igreja. Provável. Mas não é isso que move Lutero. Lutero, no fundo, se rebela contra o que a igreja ensina. Ele se afastou profundamente da virtude da fé e causou, dentro da igreja, uma divisão brutal. Com o apoio dos príncipes alemães, que não suportavam mais obedecer à igreja, eles queriam viver de acordo com a vontade deles. Então, quando surge uma voz como Lutero, outras vozes como Lutero, antes de Lutero, já tinham aparecido. Mas Lutero, ele surge num momento onde a situação política que envolvia toda aquela sociedade era uma situação avessa à igreja. Os príncipes alemães, e aqueles príncipes da Suécia e tudo mais, já estavam até aqui de ter que obedecer à igreja. Eles queriam ter um reinado absolutista. E a igreja, como instituição, atrapalhava a intenção desses reis e príncipes alemães e dessa região toda lá do norte da Europa. Então, quando eles escutam Lutero, eles apoiam Lutero com todos os interesses humanos e todos os interesses financeiros. E a partir daí, a igreja se divide. Foi um estrago para a igreja, porque se afastou da virtude da fé. Preferiram escutar a voz de um homem do que escutar a voz do Espírito Santo que se manifesta na igreja até os dias de hoje. Lutero, movido pelo orgulho, veja o modernismo, como nós já falamos na aula passada. A minha razão é suficiente. Eu não preciso da orientação do Papa, eu não preciso de sacerdotes. A minha relação com Deus não precisa de intermediários, eu vou direto. Isso é orgulho puro. E este orgulho, esta rebelião contra Deus, servia de forma profundíssima aos poderosos daquela época, alguns poderosos daquela época. Veja, então, como a virtude da fé é importante, gente. Como nós precisamos compreender o mundo, não de acordo com os preconceitos que se jogam contra o catolicismo, mas em relação àquilo que Jesus ilumina. Veja se não é o próprio modernismo, essa visão de modernismo, filosófica moderna, em que o homem não precisa de bengala, a religião é bengala. O racional do homem é o suficiente. Eu não preciso da igreja, eu não preciso de papa, eu não preciso de bispo, eu não preciso de padre, eu não preciso de sacramento. Só eu e a palavra de Deus. Como se a palavra de Deus surgisse da onde? Do alto? Quem estabeleceu a palavra de Deus como palavra de Deus foi a Igreja Católica. Veja, é um contrassenso total. Mas as pessoas não enxergam, porque elas estão movidas não pela razão iluminada pelo Espírito Santo, elas estão movidas pela razão escurecida pelo orgulho. Então veja, Lutero é fruto do seu tempo. Aqueles reis, aqueles príncipes alemães queriam se afastar da igreja. A filosofia modernista já tinha estabelecido na mentalidade da elite daquela época esse pensamento de orgulho, de autossuficiência, e Lutero vai se nutrir nesse tipo de pensamento orgulhoso. Tanto é que a proposta que ele faz é: eu não preciso da igreja, eu não preciso de papa, eu não preciso de religião. A minha relação com Deus é pessoal, é racional, não é racional. Percebe? A consequência disso é a divisão brutal do cristianismo. E se não fosse a reação que os padres jesuítas daquela época, intimamente ligados a Cristo, que se viam como
companheiros de Cristo, sócios de Cristo, nesta luta pelas almas, se não fosse a ação dos jesuítas daquela época, o catolicismo praticamente acabaria. Pois foi a reação dos jesuítas que trouxe de volta um monte de gente para a razão. Olha, a razão é importante, mas a razão precisa ser iluminada pelo Espírito Santo. Não, nada contra Lutero, gente. Que Deus, que a gente possa rezar por Lutero, que a gente possa rezar por todos esses homens que se levantaram contra a igreja, contra a fé. Porque a virtude da fé, ela não me revela só o que Deus falou. Ela revela aquilo que Deus falou através da igreja. Ela revela aquilo que Deus deixou guardado na igreja. Ela revela a importância dos sacramentos, porque ela me revela a presença de Deus em tudo isso, a presença do Espírito Santo. Quando esses homens se rebelam contra a igreja, eles estão se rebelando contra o Espírito Santo. Que coisa triste. Então, cabe o ser humano, cabe o católico movido pela fé, defender a sua fé. Olha o que fala o Catecismo da Igreja Católica no número 1816. O discípulo de Cristo, 1816, Catecismo da Igreja Católica. O discípulo de Cristo não deve apenas guardar a fé e nela viver, mas deve também professá-la, testemunhá-la com firmeza e difundi-la. Percebe? Então, vou ler de novo. O discípulo de Cristo, que somos nós, que vivemos buscando estar debaixo da ação da virtude teologal da fé, que nos chega do alto e que precisa ser desenvolvida em nós. O discípulo de Cristo não deve apenas guardar a fé e nela viver. Veja, guardar a fé e viver na fé é uma obra divina extremada. Nesses tempos de hoje, nesses tempos de anti-igreja, anti-Cristo, anti-Deus, você viver na fé, você conhecer a fé e viver a fé já é uma dádiva de Deus para a gente incalculável. Já é um dom que Deus faz para a gente que é absurdamente importante, extremamente importante. Mas não basta só isso. Como não basta só definir pela primeira vez e acreditar e proclamar que Jesus é o Senhor, mas eu preciso viver isto, pôr em prática, e não só viver isso e pôr em prática, mas eu preciso professar publicamente. Eu professo publicamente com a minha voz, com a minha pregação, com o meu ensino e com o meu exemplo de vida. Não basta, sabe, essa história hoje, não precisa pregar mais, porque não. Não, gente, isso é terrível. Isso é uma outra heresia que está sendo jogada em cima de todos nós católicos. Não, tudo bem, todos os caminhos levam a Deus. Mentira. O único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. E se eu não professar isso, se eu não acreditar, viver e pôr isso em prática, e a partir daí ensinar os outros, nós estamos impedindo a salvação de chegar nos outros. Sabe, uma coisa é respeitar a religião do próximo. Importantíssimo. Outra coisa é você se omitir diante da verdade de Cristo, que é única. O Catecismo da Igreja Católica, não sou eu que estou falando. O discípulo de Cristo não deve apenas guardar a fé e nela viver, mas deve também professá-la. Professá-la. Isso que nós estamos fazendo aqui é professar a nossa fé. Este programa, pela glória de Deus, pelos méritos de Cristo e pela ação misericordiosa de toda uma paróquia, pode chegar em qualquer lugar do mundo. Não sei se alguém escuta, mas pode chegar em qualquer lugar do mundo. Então, nós estamos professando a fé. Você que participa do programa, você que reza com a gente, você que intercede, nós estamos professando a nossa fé. Isto é essencial para que a fé chegue no coração das pessoas e faça com que as pessoas se abram a esta virtude que veio do alto.
Se não houver quem pregue, se não houver quem ensine, não chega. Não chega no coração. As pessoas receberam essas capacidades sobrenaturais e essas capacidades sobrenaturais ficam inertes. Essa semente não se desenvolve. O discípulo de Cristo não deve apenas guardar a fé e nela viver. Veja, esse apenas não é mínimo. Hoje, você ter fé em Cristo e na igreja é uma dádiva imensa de Cristo. Mas não basta. Além de receber isso e viver isso, eu preciso professar isso, testemunhar com firmeza e difundir. Então, quando dentro da igreja as pessoas se recusam a evangelizar, elas estão ajudando a condenar multidões a uma vida pobre, a uma vida injusta, a uma vida pequena, a uma vida presa às paixões, às dores, às injustiças, a uma vida presa ao terreno. Vamos voltar para o nosso catecismo. De novo. O discípulo de Cristo não deve apenas guardar a fé e nela viver, mas deve também professá-la, testemunhá-la com firmeza e difundi-la. Todos devem estar prontos a confessar Cristo perante os homens e segui-lo no caminho da cruz entre perseguições que nunca faltam à Igreja Católica. Gente. Veja, meu filho entrou numa faculdade do Estado. Meu filho mais velho, meu filho entrou na USP, em odontologia na USP. Qual vai ser o ambiente que ele vai encontrar na USP? É um ambiente favorável ao cristianismo? É um ambiente favorável à pureza do coração? Assim como em qualquer outra universidade federal, estadual, pública ou particular. Como é que este menino vai suportar o ambiente em que ele vai entrar? Tenho rezado muito por ele, e ele também tem rezado muito, para que ele possa não só absorver as coisas boas que a USP dá para os seus alunos, medicina, odontologia, sabe? Essa área de biomédicas. Eu estava vendo ontem, junto com ele, o programa de estudo dos semestres. Eu fiquei maravilhado com o programa de estudos biológicos que a USP propõe para os seus alunos. Como estudo, como formação biológica, como formação nesta área específica da biologia, é maravilhoso. Eu agradeço a Deus todos os santos dias. O meu filho mais velho tem entrado na USP. Ainda não começou a faculdade, vai começar em março. Nós já rezamos, já choramos, já festejamos, já agradecemos a Deus. Todo dia a gente agradece a Deus. É um feito. Esse menino se moveu pela providência divina. A providência divina se manifestou na nossa casa de forma claríssima, mais uma vez. A providência divina nunca abandona o ser humano. Mas veja, essa festa, essa alegria, esta dádiva tem esse lado. Veja, ele vai enfrentar um ambiente hostil ao cristianismo, em todos os sentidos. Então, não basta só se preparar para entrar na faculdade e se preparar para cursar a faculdade, estudar, se dedicar ao estudo, se dedicar às aulas, prestar atenção nas aulas, ser participante, É um passo fantástico, importantíssimo e dificílimo. Eu fiz faculdade, eu sei como é difícil. Agora, a partir daí, ele vai ter que enfrentar um ambiente que vai contra tudo aquilo que ele acredita. Todas as virtudes humanas, não que os outros sejam pecadores, não estou falando isso, estou falando do ambiente de uma universidade hoje, no Brasil e fora do Brasil, é um ambiente inóspito ao cristianismo, porque é um ambiente onde o materialismo domina o pensamento. Qual materialismo? Não existe Deus. E se Deus existir,
tanto faz como tanto fez. Não interfere na vida do ser humano. Então, a mentalidade que está dentro das grandes universidades no Brasil e fora do Brasil não é mais uma mentalidade cristã. Gente, as universidades foram criadas pelo catolicismo. Quem criou as universidades foi a Igreja Católica. Hoje, as universidades não só não acreditam mais em Cristo, como professam uma sociedade sem Cristo. Então, o pensamento que domina a mentalidade dentro de qualquer faculdade hoje em dia, ou de qualquer universidade, é um pensamento materialista, ateu ou agnóstico. É muito mais agnóstico do que ateu. Porque o agnosticismo, ele prega que não tem como provar que existe Deus, como se isso fosse verdade. E se tivesse como provar que existe Deus, é indiferente, porque o meu racional, olha aí o modernismo, o meu racional é capaz de compreender as coisas. E aquilo que o meu racional não compreende, não, é indiferente. Porque o meu racional hoje está dominado por uma visão cientificista. Não é uma visão baseada na ciência. A ciência é linda. O cientificismo é um desvio do pensamento científico. O cientificismo prega o seguinte, olha, se a ciência não provar que isso é real e que isso existe, é indiferente. Pode ser desprezado, porque não vai servir para a visão que nós temos do mundo. Então Deus pode ser desprezado, os milagres podem ser desprezados, a moral que Cristo pregou e viveu pode ser desprezada, os mandamentos de alguma forma também podem ser desprezados. Você percebe? Então veja, este ambiente é um ambiente que esse menino e todos os outros meninos e meninas que estão entrando nas universidades terão que enfrentar. E os professores, na biologia, nessas áreas de biologia, não são tão agressivos assim. São, mas não são tão agressivos nesse sentido materialista, nesse sentido agnóstico, nesse sentido ateísta. Agora, quando os meninos e as meninas entram nas áreas de humanas, aí é bombardeio total. Aí é bombardeio total. Aí eles vão apresentar as filosofias modernas, pós-modernas, que corroboram esse pensamento ateu, agnóstico e avesso a Deus. Então, os jovens entram nessas universidades formados, os jovens católicos e cristãos entram nessas universidades formados num pensamento de Cristo, no amor a Cristo, e saem dessas faculdades completamente deformados nesse amor a Cristo. Veja, como é importante a virtude da fé, como é importante a gente trabalhar isso que o catecismo está falando. Veja, esses meninos, esse meu mais velho que entrou na faculdade, ele já compreendeu que ele vai ter que enfrentar, porque a vida inteira ele foi preparado para isso. Ele sabe aonde ele vai entrar. Então ele já está se preparando, ele procura ir à missa diária, ele procura rezar o terço, ele procura ler a palavra, ele conversa muito com a gente, ele conversa muito com os padres, ele tem um diretor espiritual que orienta. Quando ele tem dúvida, ele pergunta para esse diretor espiritual. Ele vai para a faculdade estruturado e nós precisamos lutar para que ele continue estruturado nessa realidade de Deus. Porque aonde ele vai entrar, por mais magnífico que seja, por mais lindo que seja, por mais importante que seja, por mais grato que nós estamos com Deus, nós não podemos ser ingênuos. Porque a fé, ela se mantém, se alimenta justamente daquilo que o catecismo está nos falando. O discípulo de Cristo não deve apenas guardar a fé e nela viver, mas deve também professá-la, testemunhá-la com firmeza e difundi-la. Como é que esse menino vai conseguir fazer isso na universidade? Quando tudo é contra ele. Por isso que é importante que nós tenhamos uma vida de comunidade. Uma vida onde não basta
fazer a primeira Eucaristia e nunca mais entrar numa igreja. Não basta se confessar porque você vai fazer a primeira Eucaristia e na primeira Eucaristia você precisa se confessar. Então o jovem nem entendeu por que direito ele tem que confessar, ele vai lá morrendo de medo, é uma criança, vai lá morrendo de medo, confessa, não sabe nem direito o que está fazendo e depois nunca mais pisa na igreja, some da igreja. Como é que este jovem vai permanecer na fé? Como é que esse jovem vai se abrir à ação da pregação? Como é que esse jovem vai conhecer a vida dos santos? Ler a história desses homens e mulheres que se abriram contra tudo e contra todos à ação do Espírito Santo, que alimentou neles a virtude da fé, que é uma virtude sobrenatural, que chegou por graça, não por nascimento. Percebe? Então, como é que a virtude da fé se cresce e se propaga? Se não for através do exemplo, do estudo da palavra, do estudo do catecismo da Igreja Católica, da vida dos santos e das santas. Qual que é o santo e santa da tua preferência? Você conhece a história da vida dele? Ou da vida dela? Sabe, isso é importante, ler os santos, ler a vida dos santos. A vida de São Bento, eu amo São Bento. Eu estudei no Colégio São Bento, eu amo São Bento. Então, eu li a história de São Bento. São Bento, para mim, ele é um exemplo de vida, ele é um exemplo de postura. São Bento era um santo que pregava, que ensinava, que lutava contra o demônio, era um santo exorcista. Tem uma história de São Bento, que São Bento estava construindo uma igreja lá na Europa, e junto com a igreja ele ia construir um mosteiro para acolher os jovens, para formar os jovens, porque naquele tempo de São Bento a sociedade também tinha se afastado de Deus. Por outros motivos que não o modernismo, mas outras filosofias que foram levando a humanidade e outras situações que foram levando a humanidade para longe de Deus. São Bento, como beneditino, ele manteve a fé, ele guardou a fé, ele preservou a fé nos mosteiros. Então, a fé, isso que nós estamos estudando hoje, chegou até nós graças também a São Bento, que guardou tudo isso aqui contra os bárbaros que invadiam a Europa, que queriam destruir tudo. Veja, é um outro contexto. Então, a religião estava sob um ataque feroz e brutal, que se não fosse a ação de São Bento e de outros santos que se recluíram, que se fecharam no deserto e se afastaram desse ambiente, nós não teríamos todo esse conhecimento. Então, São Bento, ele guardou a fé, ele preservou a fé. Ele aprendeu e ensinou esta fé. Ele deu testemunho disso colocando em risco a sua vida. Então, muitos jovens se faziam monges e iam para os mosteiros. E lá nos mosteiros eles aprendiam a fé, compreendiam a fé, estudavam a fé, se entregavam para Cristo, amavam a Cristo, e pregavam e ensinavam. Então, veja, eu amo demais São Bento. São Bento é o santo protetor da Europa. Porque se não fosse São Bento, o catecismo, os conceitos que nós estudamos no catecismo já teriam se perdido porque os bárbaros invadiram a Europa para destruir a Europa. E a Europa, no tempo da invasão dos bárbaros, estava sob a influência do catolicismo. Uma parte da Europa, né? E São Bento mantém isso. E para ele manter, ele precisava construir mosteiros e igrejas numa época terrível, dificílima. Aos poucos, São Bento foi catequizando esses bárbaros que invadiram a Europa. Mas até lá, enfim. Então, São Bento estava construindo uma igreja e um mosteiro. E tinha uma pedra que era imensa no caminho dessa construção. Então, essa pedra não permitia que eles construíssem aquela igreja e aquele mosteiro naquela região. Era uma pedra imensa. E já tinham tentado todo tipo de processo para quebrar a pedra, para tirar a pedra, e não conseguiam
demover a pedra do lugar. E a pedra, da forma como ela estava, impedia que se construísse em cima dela. Então São Bento percebeu, movido pelo Espírito Santo, como exorcista que era, que aquela pedra, coitada da pedra, uma criatura, estava sob a influência do demônio. Olha que coisa fantástica. Quando é que alguém vai pensar num negócio desse? São Bento entendeu, iluminado, a razão de São Bento enxergou, iluminada pelo poder do Espírito Santo, que aquela pedra só poderia ser removida naquela posição que ela estava, naquela situação que ela estava, a partir de um exorcismo. Porque aquela pedra, de alguma forma, foi consagrada ao demônio, por outros grupos. E o demônio, ele não quer perder a área aonde ele domina. Porque ele não tem o direito de dominar, porque tudo pertence a Deus. O demônio é ladrão. Ele rouba e mata. São Bento, movido pelo Espírito Santo, fez um exorcismo nesta pedra. Terminado o exorcismo que São Bento fez, não sei quanto tempo demorou esse exorcismo, mas terminado o exorcismo, foi extremamente fácil remover aquela pedra de onde ela estava. E aí São Bento constrói uma igreja e um mosteiro. Porque nessa igreja e nesse mosteiro, o cristianismo ia ser preservado. A fé ia ser preservada, guardada de forma adequada e ensinada de forma adequada. E as pessoas aprenderiam, olha a fé, aprenderiam que Deus existe, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Aprenderiam que os mandamentos trazem felicidade e plenitude para os homens. Aprenderiam que a sociedade só pode ser governada por Deus. E homens e mulheres que estejam debaixo da ação desse Deus, não debaixo da ação de paixões. Veja, São Bento, ele não só ensina a religião, como ele vive a religião, como ele traz ciência e conhecimento humano para aqueles povos. Porque São Bento não ensinava só religião. São Bento ensinava como cultivar a terra. São Bento ensinava como fazer com que a água irrigasse os campos. São Bento ensinava como se deve comportar entre as pessoas. São Bento ensinava que o poder deve estar sob o império de Deus. Então, São Bento não só ensinava algo da fé ou sobre a fé, São Bento ensinava sobre a vida, de como o ser humano pode crescer em todas as áreas movidos por Deus. Como que o ser humano pode se desenvolver em todas as áreas movidos por Deus? Se o ser humano não se move, não cresce, o ser humano ainda estaria morando nas cavernas. Mas como esse desenvolvimento do ser humano pode ser a favor do ser humano? Veja, hoje, o desenvolvimento do ser humano corre o risco de levar o ser humano à destruição. Uma bomba atômica pode matar milhões de pessoas num instante só. Isso não é desenvolvimento humano. Sabe, o ser humano aprendeu a lidar com a energia atômica, mas não aprendeu a lidar em favor do bem comum com a energia atômica. Um reator atômico pode mover um submarino, pode mover um navio, pode mover uma usina de eletricidade. Agora, como que isso é usado? Percebe? Então, veja, São Bento, ele levou a humanidade daquela época de volta para Cristo. E de volta para aquilo que tudo de bom que Cristo pode nos dar. Então, a história da Igreja Católica é repleta disso. O discípulo de Cristo não deve apenas guardar a fé e nela viver, mas também professá-la, testemunhá-la com firmeza e difundi-la. Todos devem estar prontos a confessar Cristo perante os homens e seguir a Cristo, seguir a Cristo no caminho da cruz. Seguir a Cristo no caminho da cruz
Quantas vezes nós abandonamos a Jesus Cristo quando Deus permite que a cruz apareça na nossa história? Quantas vezes nós blasfemamos contra a vida porque nós estamos debaixo da cruz, assim como Cristo passou pela cruz? O sofrimento faz parte da vida depois do pecado original. Não tem como enfrentar essa vida sem ter que enfrentar o sofrimento. E o que a gente faz quando nós estamos debaixo do sofrimento? Nós comungamos Cristo, evangelizamos Cristo ou nos afastamos de Cristo? São Bento estava debaixo do império violentíssimo dos pagãos que invadiram a Europa. São Bento estava sob o ataque do ódio brutal, da violência brutal, da injustiça brutal. E o que São Bento fez? Veja, o discípulo de Cristo não deve apenas guardar a fé e nela viver, mas deve também professá-la, testemunhá-la com firmeza e difundi-la. Todos devem estar prontos a confessar Cristo perante os homens e segui-lo no caminho da cruz, entre perseguições que nunca faltam à igreja. Que Deus nos dê, nesses dias de carnaval, o dom de professar a nossa fé com amor. Não com o dedo na cara de ninguém, mas com amor. Que a nossa vida possa ser um farol para quem está comemorando a carne, as paixões, os pecados. Que a nossa vida possa ser, nesse tempo de carnaval, um exemplo de amor a Deus. Que a nossa vida possa ser, de alguma forma, luz para os outros. Que nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas. Viver para Cristo, com Cristo e em Cristo. E estarmos prontos para justificar e professar a nossa fé. Fiquem com Deus. Uma boa noite. E até amanhã, se Deus quiser.